Pelas redes sociais, o senador Eduardo Girão anunciou que será candidato à presidência do Senado. O senador afirmou: assim como você, penso que esta casa está muito distante dos interesses da sociedade. Não tem nos representado e não é de hoje. Há muito tempo vem engavetando projetos importantes para o país, como, por exemplo, para que a gente possa voltar a ter harmonia e independência entre os poderes. O senador apontou: são dezenas, centenas de projetos, de deliberações e engavetadas de forma monocrática na mesa diretora do Senado. O senador Eduardo Girão explicou que já há a candidatura do atual presidente Rodrigo Pacheco com o apoio de Lula e disse: acredito que precisamos ter um caminho independente para que o Senado tenha altivez. Ademais, o parlamentar fez severas críticas a Lula. Nosso trabalho vai redobrar nessa encruzilhada moral em que a gente vive. A gente vai precisar ter muita serenidade e firmeza com os tempos sombrios que a gente está vivendo. Está voltando à cena do crime quem nunca deveria ter voltado. Quando a impunidade impera, a ética agoniza. E como aprendi nesta vida, ou evoluímos pelo amor ou pela dor. Agradeço à presidente da Frente Parlamentar pela Ética e contra a Corrupção, Adriana Ventura, pela oportunidade de falar em sessão especial pela passagem do Dia Internacional contra a Corrupção. Aproveitei para soltar o verbo ontem no plenário da Câmara dos Deputados sobre os retrocessos em nossa nação quanto a esse importantíssimo quesito, a começar pela volta à cena do crime de quem deixou ultimamente o país de joelhos para a impunidade, o ex-presidente condenado por 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, tendo seu nome citado centenas de vezes em delações premiadas por corruptos com a mãozinha em sua volta ao poder pelos nossos tribunais superiores. Que a verdade e a justiça triunfem em nossa nação. Enquanto é tempo, Jesus no comando. Nesta atuada, ele admoestou: seguirei trabalhando em defesa do que é correto para uma verdadeira harmonia e independência entre os poderes. Que o Senado cumpra seu dever e se levante enquanto é tempo, pois é responsável por esse caos institucional que vivemos por sua covarde omissão. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix@ajude@folhapolitica.org. Assista!
Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu sou Eduardo Girão, estou servindo aqui essa casa, o Senado Federal, há cerca de 4 anos e assim como você, tenho sentido e penso que essa casa está muito distante dos interesses da sociedade. Não tem nos representado, não de hoje, mas há muito tempo vem engavetando projetos importantes para o país, como por exemplo, para que a gente possa voltar a ter harmonia e independência entre os poderes. São dezenas, centenas de projetos, de deliberações engavetadas de forma monocrática na mesa diretora do Senado. E eu estou me colocando à disposição para a próxima eleição, dia 1º de fevereiro, ser candidato também à presidência do Senado. Já tem o atual presidente, Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo Lula. Eu acredito que nós precisamos ter um caminho independente para que o Senado tenha altivez para cumprir o seu importante papel para a nação brasileira. Então eu queria contar com o seu apoio, sei que é muito difícil, né? Mas o grande trunfo dessa eleição vai ser você, que está cada vez mais gostando e participando da vida política do seu país. Eu tenho certeza que no dia 1º de fevereiro, essa eleição do Senado vai ser assistida como uma final de Copa do Mundo, né? E dessa vez, nessa Copa do Mundo da política, o Brasil vai estar na final e vai vencer. Um grande abraço, que Deus abençoe a nossa nação. Muita paz. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, nós já saímos aqui de madrugada do plenário do Senado Federal após uma intensa discussão sobre a PEC do fura-teto. Tentamos de todas as formas, um destaque onde foi apoiado por 27 senadores até, onde se garantia os R$600 de Auxílio Brasil ou de Bolsa Família, como queira chamar, para as pessoas mais necessitadas e além disso, R$150 por criança, ainda dando uma margem para outros benefícios sociais. Mas nós fomos derrotados, porque a PEC que veio original, que foi a vencedora, ela dava tudo isso, mas estourava numa proporção gigantesca de em torno de 205 bi com os penduricalhos, que vai gerar inflação, vai gerar dívida pública mais alta e juros, ou seja, vai dar com a mão para quem precisa e tirar com a outra. E a gente sabe que uma parte desses custos aí são custos de politicagem e a gente não concorda com isso. Tirar que é bom, o orçamento secreto, essas emendas de relator, que dá quase 20 bi, ninguém quis fazer isso aqui, que podia ajudar a bancar esses custos. Mas lá na Câmara dos Deputados, você, mobilizado, pode cobrar o seu representante para que tirem esses excessos e que a gente possa fazer algo que possa ajudar a quem realmente precisa, manter esse apoio social, mas ao mesmo tempo respeitar a responsabilidade fiscal do Brasil para que não engane ninguém. Muita paz, muita luz para você e sua família. Obrigada, senador. Gratidão é toda minha querida irmã deputada Adriana Ventura. Parabéns por essa brilhante iniciativa. É sempre bom a gente poder aqui pontuar, celebrar datas importantes, porque é aquela velha história, deputada Cris Tonieto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Queria cumprimentar também o deputado Passarinho, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado eleito, meu querido e abençoado, esse homem, rapaz, o Zé Trovão não brinca. Também o nosso eterno senador. Como você faz falta naquele Senado Federal, meu amigo. Você é uma bênção, eu fico muito feliz em vê-lo aqui. Deputado Crisóstomo, deputado meu vice-presidente, deputado Mitrô, no primeiro turno eu estive com vocês, né, e eu fico muito feliz aqui com a oportunidade de estar falando. Olha, o nosso trabalho, deputada Adriana Ventura, vai redobrar nessa encruzilhada moral que a gente vive. E a gente vai precisar ter muita serenidade, firmeza com os tempos sombrios que a gente está vivendo, porque está voltando à cena do crime. Quem nunca deveria ter voltado. Esse é o grande fato. E sem exagero nenhum, eu acredito
que um dos principais motivos que me fizeram a disputar uma eleição em 2018, nunca fui candidato a nada, foi a Operação Lava Jato. Eu vibrava com cada etapa daquela operação e foi um grande marco para milhões de brasileiros que se animaram com a perspectiva de uma verdadeira quebra de paradigma da triste cultura do jeitinho, da malandragem, da malversação e da malfadada aceitação do rouba, mas faz, que significa na prática uma conformação com a corrupção política humana. A Operação Lava Jato, realizada entre 2014 e 2019, veio como um trator, atropelando velhas práticas políticas que corroíam o Estado brasileiro. Pela primeira vez, muitos políticos e empresários poderosíssimos, mas também corruptos, foram parar na cadeia. Obteve-se a devolução de 22 bilhões de reais, de um montante estimado em 100 bilhões roubados do povo brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, um único gerente da Petrobras, um único gerente do terceiro escalão da Petrobras, devolveu mais de 500 milhões, meio bilhão de reais. Isso é um negócio tão estarrecedor que o âmago do ser mexe. Todas as condenações feitas pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba foram confirmadas por unanimidade por mais 2 instâncias superiores de justiça. Mas a partir de 2019 começam os grandes retrocessos no enfrentamento à corrupção. O crime reagiu. E eu digo uma coisa para vocês, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente. Os 3 poderes, cada qual com seu modo, tem um quilhão de responsabilidade. Sempre gosto de enfatizar que a decisão do STF, por 6 votos a 5, que mudou o entendimento da própria Corte a respeito da prisão em segunda instância, foi a primeira sinalização forte desse recuo ao enfrentamento à impunidade e à corrupção no Brasil. Do outro lado, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, foi retirado do âmbito do Ministério da Justiça, um grande erro que enfraqueceu, no meu modo de entender, o combate à corrupção. E o Congresso Nacional, não podemos esquecer, desempenhou um grande papel negativo quando alterou a lei da improbidade administrativa e aprovou a lei de abuso de autoridade. Mais adiante, a PGR decidiu enterrar as atividades da Operação Lava Jato. E em 2021, para encerrar, deputada Adriana, a maior das aberrações, quando nossa Suprema Corte não reconhece a competência, deputado Zé Medeiros, jurisdicional da 13ª Vara de Curitiba, anulando as condenações de Lula. Não surpreende que o Brasil tenha caído no índice de percepção de corrupção medido pela Transparência Internacional, passando a ocupar a 96ª posição. Junto a milhões de brasileiros, continua acreditando sim na construção de uma nação que valorize a honestidade, a decência e o respeito à coisa pública. Esse deve ser nosso maior desafio. E é por isso que estamos aqui hoje, apesar dos tempos difíceis, não temos o direito de desistir, não temos o direito de nos omitir e muito menos de nos acomodar diante de tanta degradação moral e política. É preciso, para encerrar de verdade, muita perseverança no bem, e toda a confiança também na justiça divina, porque tudo que está apodrecido pela corrupção não se sustenta e pode cair a qualquer momento. Com um trecho da mensagem do Espírito Miguel sobre a piedade no livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu encerro por aqui. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Girão, pelo seu pronunciamento. Eu quero anunciar aqui também a presença do deputado Paulo Ganimi, que está aqui presente. Um prazer tê-lo aqui. E agora começaremos